Olá pessoal, há muito tempo que eu vou pensando em falar um pouco sobre essa aprovação do governo Lula, porque até hoje as pessoas pensam que o Lula tem uma popularidade enorme e que essa popularidade foi obtida em função do seu governo maravilhoso e pelo seu carisma fantástico que ele tem e pela maneira de usar a linguagem do povo e falar com o povo. Isto é uma balela. Inclusive o próprio presidente, aliás, ministro, já foi presidente do Supremo Tribunal Federal, o ministro Marco Aurélio, disse que se o Lula fosse preso, que agora que seria uma revolução. Não existe isso. Não existe isso e eu vou provar aqui que não existe, porque você não viu nenhuma manifestação significativa em tudo que aconteceu com o Lula ultimamente. Ultimamente não, desde que ele veio mostrar. Morre a mulher, ele bota na conta da Lava Jato, dos juízes da Lava Jato, dos procuradores, ninguém diz nada. Ele é condenado pelo Moro, ninguém diz nada. Ele é condenado pela segunda vez, ninguém diz nada. São os gatinhos pigados lá em Porto Alegre. Ninguém diz nada. O Lula está acabado politicamente. Vou mostrar isso aqui. Vamos ver. Primeiro, a taxa de aprovação de 94%, que é a origem disso tudo, do governo Lula, foi um roubo. Foi um estelionato. Tá certo? Hoje nós sabemos que o PT recebeu 380 bilhões de reais para as suas campanhas. Evidentemente que quem recebe 380 bilhões de reais se elege e elege quantos eles quiserem. Tá certo? Não precisa popularidade nenhuma para fazer isso. E foi o que aconteceu com o PT, que nós sabemos hoje. Tá certo? Fora esses 380 bilhões, nós vamos ver como aconteceu isso. As primeiras eleições. As primeiras eleições de Lula, a primeira foi para governador de São Paulo. Perdeu, esmagadoramente. Aí fez 3 para presidente, só ganha na quarta, né? Perde uma para Fernando Collor de Mello e 2 para Fernando Henrique. Então ele não consegue sair dos 30% dos votos. Não consegue sair dos 30%. Vai lá em cima, como começou com o Fernando Henrique, Fernando com 12, ele com 36, Fernando Henrique ganhou ele no primeiro turno. Então cadê este político Lula, como é que é? Essa popularidade que ele tem? É um caos. Aí o Lula ganha a primeira eleição. Ganha a primeira eleição como? Já se sabia naquela época, e muito mais hoje, é claro, mas já se sabia na época que existia a República de São Bernardo. Não é São Bernardo. A República de Ribeirão Preto, lá do Palote, que eles roubavam a prefeitura da maneira que roubaram a prefeitura para ajudar o PT. Existia a prefeitura de Porto Alegre, que também eles roubavam para ajudar o PT. Então, tudo isso juntando com esses bilhões roubados que nós vimos, agora só pode dar grande popularidade, tá certo? Então, o Lula perde. Como é que ele ganha a primeira eleição? A primeira eleição, ele ganha porque José Serra, que era o candidato preferido, brigou com o DEM na época, o DEM, ou seja, brigou com a filha do Sarney, a Rosiane, que dizem que foi o José Serra que indicou que aquele dinheiro na mesa estava ali e mandou que a polícia fosse lá, tá certo? E com isso houve aquela briga entre os tucanos e o pessoal do DEM. Então, o Lula se aproveitou, foi na casa da Rosiana, dar apoio à Rosiana. O homem que era contra a corrupção, o homem que era contra a Sarney, dizia que Sarney era o maior grileiro do país, foi lá na casa de Rosiana dar apoio à Rosiana. E também angariar o seu apoio, e que conquistou realmente o apoio dela e da família dela. Tá certo? Então ele ganha pela primeira vez. E além disso, faz um acordo com o Duda Mendonça, que era o marqueteiro da época, para pagar depois que ele fosse eleito dentro do governo. Olha quanta corrupção existe nisso. Essa eleição é totalmente fraudulenta, a primeira. A reeleição é pior ainda, que nós sabemos hoje, quanto dinheiro entrou de Odebrecht, etc. Tal. A eleição da Dilma, pior ainda, a reeleição da Dilma, mais ainda. Quer dizer, nunca houve realmente uma eleição democrática, popular, para que as pessoas pudessem votar livremente e não fossem comprados os votos como eles compraram. Tá certo? Muito bem. Aí o Lula é eleito.
Durante o seu governo, vamos ver o que acontece. Ele tem um período, ele exatamente ele está no período de céu de brigadeiro no cenário internacional, da economia econômica internacional, da economia internacional. Ele está exatamente, porque ele foi eleito ali, ele tomou posse em 2003 e vai até 2010. E o mundo nunca houve um crescimento quanto o que houve no período de 2000 a 2008, tá certo? Quando houve a crise. Então o senhor Lula se aproveitou disso. Não é só o Lula, não. Todos os países emergentes se aproveitaram disso. A China entrando, comprando qualquer matéria-prima que existisse, commodities, etc. Tal. Então esses países emergentes foram altamente beneficiados do cenário internacional, que era um verdadeiro céu de brigadeiro. Muito bem. O que o Lula fez nesse cenário de brigadeiro, 2003, 2010? Foi o país que menos cresceu, foi um dos países que menos cresceram no mundo nesse período. Porque a média dos emergentes no período de 2003 a 2010 foi de 6,5%. A média da América Latina foi 4,9%. A média dos BRICS foi de 11,5%. Qual foi a média do Brasil? 4%. 4%. Isso foi o que aconteceu. Além disso, se você olhar o período da economia de Fernando Henrique, passou 4 crises internacionais, a economia brasileira participava em 3,1%. O Lula, a média do período dele, foi 2,9%. Quer dizer, Fernando Henrique, economicamente, foi melhor do que o governo petista. Tá certo? Embora todas as aparências e falta de conhecimento e malandragem dos petistas, do Lula petista, não entende que o governo do Fernando Henrique foi muito mais importante para o Brasil do que essa porcaria que houve no governo Lula. Tá certo? Então veja só. E aí, quais foram as grandes façanhas do governo Lula? Eu acho que o único feito do governo Lula, vociferado pelos petistas a todo instante, foi ter tirado 40 milhões de brasileiros da miséria. Primeiro, isso é muita gente. 40 milhões não existia mesmo de miserável no Brasil. E segundo, isso não é importante. O importante é o seguinte: Argentina, Colômbia, Chile, Uruguai, inclusive a Venezuela, percentualmente tiraram mais gente da miséria do que o Brasil no período 2003 a 2010. Tá certo? Então eles se acham que tiraram 40 milhões e foram os melhores do mundo. Não, ao contrário. Ao contrário. Esses países que eu acabei de citar foram mais eficientes, tiraram mais gente da miséria do que o Brasil percentualmente. Segundo, era um governo que era voltado para que seria e teria a característica de ser voltado para o povo. Cuidar do povo, como ele mesmo dizia, que é cuidar do povo, que as pessoas precisavam ter, os pobres precisavam ter 3 refeições por dia. O que ele fez? Se juntou aos ricos, promoveu uma concentração de renda violenta. Por que eu digo isso? Aí os números. A maior taxa de inflação, a maior taxa de juros do mundo era praticada pelo governo Lula, durante todo o governo Lula. A inflação alta. Quem ganha com a taxa de juros alta? São os ricos, são os especuladores nacionais e internacionais ganham com a taxa de juros alta. E eles não têm problema nenhum com a inflação. Se a inflação é alta e a taxa de juros é mais alta, eles têm ganho real. Ganho real. Tá certo? Quem paga essa diferença? Quem paga a diferença são os pobres que não têm como se livrar da inflação. São aqueles pobres que ele mereceu ajudar. Além disso, se aliou, isso é uma aliança com os banqueiros, se aliou aos empreiteiros. Destruiu a Petrobras, a Eletrobras e todas as instituições estatais foram destruídas em função das empreiteiras. As empreiteiras faturaram bilhões de reais e dando uma migalha para ele, e ele ficou satisfeito, porque ele ficava rico. Ele e seus companheiros ficaram ricos, milionários. Então, que vantagem tem esse governo? Não fez nada. Não tem nada que seja aproveitável no governo Lula. Tá certo? Depois, piorando ainda, ele colocou quem? Dilma Rousseff. Acabou de liquidar o governo dele, que já vinha claudicante no segundo período dele. A economia já ia embalando, inclusive ele aceitou
a nova economia da Dilma Rousseff. Foi ele que aceitou, foi no governo dele. E depois quer botar a culpa toda na Dilma. Não é, a culpa é dele. E a maior culpa e o maior erro político que eu já vi em toda a minha vida chama-se esse do Lula ter colocado a Dilma. Bancou a Lula pelo seu prestígio na época, pela sua popularidade na época, tá certo? Ele colocou a Dilma. O governo promoveu maior concentração de renda, como eu acabei de falar, ao colocar a taxa de juros lá em cima, a inflação também lá em cima, tá certo? Quem ganhou com isso foram os ricos e os especuladores. Então, o que realmente fez o Lula obter esta aprovação recorde? Se não fez absolutamente nada, acabou, negou tudo, traiu a população brasileira, traiu os pobres, se juntou aos ricos, aos banqueiros e aos empreiteiros. O que é que vocês acham que o Lula fez para ele ter essa aprovação de 94%? É simples pensar. Inclusive, isto está na declaração dele antes de ser eleito. Ele disse o seguinte: no dia que ele fosse eleito, tomasse posse, que 50% da corrupção no Brasil ia cair. Porque ninguém tinha coragem de apresentar um negócio para ele, um negócio que fosse sujo, um negócio corrupto para ele, na base da corrupção. E é aí que você tem a chave do negócio. Exatamente o que aconteceu, o oposto. Todo e qualquer negócio sujo foi apresentado ao Lula e ele fazia. Lula se juntou aos maiores cafajestes da nação. Sarney, o Renan Calheiros, o Jucá, o Padilha, o Temer. Tudo isso fazia parte da corja do Lula. Lula era o chefe dessa coisa toda. Claro, você vê a montanha de dinheiro, 380 bilhões de reais que eles adquiriram em função disso para se manterem no poder. É claro que isso dava uma aprovação, mas uma aprovação falsa, uma aprovação roubada. Isso é um roubo. Isso não foi a aprovação das pessoas olhar e avaliar um bom governo, uma pessoa ética, uma pessoa heróica, uma pessoa trabalhadora, uma pessoa de ideias, uma pessoa de ideais. Não é isso, o Lula não é nada disso. O Lula não tem nada disso. Inclusive eu vejo que para frente algumas pessoas pensam que o Lula pode fazer uma coisa. Não faz nada, já acabou e morreu. Tem uma última coisa que eu quero dizer sobre isso, do ponto de vista de Lula morrer. O Lula não consegue evoluir. Se o Brasil um dia voltar para trás, talvez encontre o Lula. Mas não há condição do Brasil voltar para trás. Tá certo? As pessoas estão sempre evoluindo. E o Lula não consegue evoluir. Então, o fim dele já está estabelecido. Ele jamais será alguma coisa nesse país. Na realidade, o Lula é a maldição do Brasil. Desde que esse rapaz surgiu, que ele traz problemas para o país. Ele surge xingando todo mundo de ladrão, etc. Tal. Daqui a pouco vai para o governo, se junta aos ladrões. Todos os ladrões conhecidos do cenário internacional se juntaram ao Lula. E outra coisa, para você perceber isso com clareza, pergunta-se, qual foi o corrupto processado por Lula? Se ele dizia que tinha tantos corruptos, que o Congresso tinha 300 picaretas, não tem um só corrupto processado pelo Lula. É uma prova que o Lula se juntou a todos os corruptos. Ao contrário, deu proteção a Renan, deu proteção ao Severino Silva, deu Severino Cavalcante, deu proteção defendeu. Ele pegou Severino Cavalcante, aquele corrupto que queria uma diretoria de fura-poço na Petrobras, tá certo? Ele levou o cara lá na cidade dele para mostrar que o cara ainda tem prestígio. Renan, ele deu carona a Renan quando Renan abandona o Senado, a presidência do Senado, para não ser afastado. Ele leva o Renan numa carona, ele dá uma carona ao Renan para Alagoas. Então ele defendeu o Sarney, dizendo que Sarney não era um homem comum. A Dilma defendeu o Collor, que o Collor era muito importante para o governo, para o Brasil e para o governo dela. Então são os bandidos, esses caras são os bandidos que fizeram nada na vida. Então o que foi que realmente o Lula fez para merecer essa aprovação do governo? Olha só, presta atenção que eu vou dizer a vocês. É que o Lula tem uma coisa que ninguém tem.
Dificilmente você vai encontrar uma pessoa que tem o que Lula tem. Ele tem a capacidade de mentir a todo tempo, de aceitar qualquer negócio escuso, pensando que ele pode esconder, só dizer que não sabe daquilo. Então ele tem essa capacidade de fazer negócio sujo, de aceitar qualquer negócio sujo que apareça. Então por isso que o Lula teve um apoio absoluto e total. Porque todos os bandidos levavam negócio sujo, como vocês estão vendo por aí. O número de processos que o Lula está. E tem muitos outros que ainda não foi colocado. Não foi colocado, por exemplo, ele alterou o artigo 9º do BNDES para poder beneficiar o Odebrecht e beneficiar a JBS. E ninguém ainda foi atrás disso. E num dia isso vai surgir. Ele é um bandido que aceita qualquer negociado dele quando ele põe alguns no bolso e alguns votos na urna. Tá certo? Um grande abraço para vocês e até a próxima.